Meus amados irmãos, queridos ouvintes, bom dia a todos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui, firmes no nosso propósito, estamos estudando os 150 Salmos da Bíblia Sagrada. E nesta manhã de quinta-feira, estaremos aqui estudando um pouquinho, meditando no Salmo de número 64, no Salmo de Davi. Ele é um salmo de livramento contra o inimigo. Você aí que precisa de proteção da parte de Deus. Vamos lá para o verso 1 ao 2 que diz assim: Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Livra a minha vida do horror do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Davi aqui, ele orando e pedindo para que Deus viesse a ouvir, viesse a ouvir a sua oração e livrá-lo do horror dos seus inimigos. Nós também, meus amados, nós precisamos orar todos os dias, é isso mesmo, para que Deus ele venha a nos livrar, não somente a nossa vida, mas toda a nossa casa, toda a nossa família, todos os nossos, e também não só orar pela nossa família, mas orar também pelo nosso bairro, orar também pela cidade em que moramos, pelo país, onde moramos, porque se não houver paz na nação, também vai nos afetar. Se não houver paz na cidade, no bairro onde a gente mora, também vai nos afetar. Então precisamos orar para que Deus venha nos guardar, para que Deus venha a fazer cair por terra todo o laço do inimigo, porque a palavra de Deus, meus irmãos, lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 12 em diante, diz assim, a palavra de Deus, que a nossa luta, ela não é contra carne, nem contra sangue, mas contra os seres espirituais da maldade. Então, o que a palavra de Deus está querendo nos dizer? Que a nossa luta não são contra pessoas, mas sim contra os espíritos malignos que usa aquela pessoa, quando aquela pessoa dá lugar, porque ele só usa se a pessoa der lugar. Então, aquelas pessoas que estão distante de Deus e dão lugar para o inimigo, é claro que ele vai usar. Então, o inimigo ele usa essas pessoas para tentar destruir, aquelas pessoas que estão no caminho reto, que é na presença de Deus, aquelas pessoas que buscam a Deus. Então, o que eu quero dizer para você? Se alguém tem se levantado contra a sua vida, quem sabe o seu vizinho, alguém aí, e você, quem sabe, tenha dado muito irado, muito nervoso, nervosa com aquele vizinho, com aquela pessoa, e você, até tem ali cultivado no seu coração uma ira, uma mágoa contra aquela pessoa. Então, o que eu quero dizer para você? Não odeia aquela pessoa, mas a sua luta não é contra ela, ela apenas está sendo usada. Olha para aquela pessoa com um olhar de misericórdia, porque você tem que lutar não é contra ela, é contra aquele ser que te odeia, que quer te destruir, que está usando a vida dela. Amém? Vamos lá para o verso 3 ao 6, que diz assim: os quais afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto, disparam sobre ele repetidamente e não temem, firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente, dizendo: quem os verá? Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo coração. Olha só o que Davi ele diz aqui, que a língua do inimigo ela é afiada como espada. Olha só, suas palavras são amargas. Uma pessoa que não quer saber de Deus, aquela pessoa que está distante do Senhor e dá lugar para o inimigo, essa pessoa, meus irmãos,
ela não tem a benção de Deus, mas ela se torna uma pessoa maldita. Por quê? Por causa das suas escolhas. A palavra do Senhor diz que Deus colocou diante de cada ser humano o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho direito e o esquerdo. E qual vamos escolher? Qual você vai escolher? Então, Deus deu para o homem o livre-arbítrio. Então, aquela pessoa que está fazendo maldade, não adianta colocar a culpa no inimigo. Foi o inimigo, foi o diabo. Não, a escolha foi dela. Ela que não quer saber de Deus e anda dando brecha para o inimigo. Então, o inimigo entra e usa e destrói e mata mesmo. Então, precisamos ter muito cuidado. E essas pessoas, infelizmente, como elas não têm vida, ou seja, uma vida espiritual saudável com Deus, mas serve o inimigo, então até as palavras dessas pessoas são palavras malditas, carregadas de peçonha mortal, carregada de maldição. Essas pessoas, quando abrem a sua boca, só sai morte. Então, meus irmãos, se você conhece alguém assim, olha para essa pessoa com um olhar de misericórdia, tá bom? Não odeie essa pessoa, não. Ame ela, ore por ela, porque assim como Jesus, se revelou a você e você foi liberto e hoje você está na presença de Deus, o Senhor também pode salvar aquela vida e que ela possa vir para a luz também, assim como você está. Vamos aqui para o verso 7, que diz assim: mas Deus disparará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Olha só, uma pessoa que só pratica maldade, que não quer saber de Deus. Lembra que eu falei para você? O livre-arbítrio. A pessoa escolheu o caminho da maldade. A pessoa escolheu ser instrumento do diabo. Então aqui está dizendo que o próprio Deus, ele disparará contra aquela pessoa uma seta e de repente aquela pessoa ficará ferida e pode até morrer. Irmã Dani, mas Deus faz isso? É claro que Deus faz. Lembra que eu sempre falo aqui que Deus é amor, mas também é justiça? Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor? Então, não brinca com Deus, não. Então, irmã Dani, quando é que isso aqui acontece? Sabe quando que vai acontecer? Quando a pessoa ela endurece o coração, que não quer mesmo saber de Deus. Então, o próprio Deus, ele se ira contra aquela pessoa e destrói aquela pessoa. Só que antes disso aqui acontecer, Deus dá um tempo para a pessoa. Isso é amor, isso é misericórdia. Deus, ele é amor também. Então, ele envia pessoas, Deus usa pessoas até aquela pessoa para pregar o evangelho, para falar do amor dele. Deus envia recados, Deus avisa, mas a pessoa diz: eu não quero saber de Deus, eu não acredito que esse recado vem de Deus. Ela endurece o coração. Ela não se arrepende dos seus maus caminhos. Ela não se converte do seu caminho maligno. Então, Deus olha para ela e diz: você não quer saber de mim? Antes sim, você me odeia? Então, agora se prepare, porque eu, Deus Todo-Poderoso, eu me levanto contra você. E a palavra do Senhor, ela diz assim, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E eu te digo mais: se alguém cair nas mãos do diabo, tem Deus para livrar. E se cair nas mãos do próprio Deus, quem vai tirar? Então é melhor estar na presença de Deus, não por medo. Mas eu vou para a presença de Deus porque eu tenho medo de Deus. Não, não é isso. Venha com amor no coração, servir a Deus com amor e o Senhor, ele te abençoará. Vamos aqui para finalizar, verso 9 ao 10, diz assim: e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Há um Deus que é justo, ele faz justiça, meus irmãos. E aqui está falando, que as pessoas, ao ver Deus agindo contra aquela pessoa que só fez maldade, irão temer a Deus. É isso que acontece. Lembra que eu falei no início, quando a pessoa não quer saber de Deus.
A pessoa decidiu, é a pessoa que decide viver distante de Deus, viver ali no caminho do lamaçal do pecado, do crime, praticando, maldade, fazendo a vontade do inimigo. Então, quando a pessoa endurece o seu coração, aí então Deus vai agir. Deus pode jogar aquela pessoa no leito de enfermidade, permitir uma doença incurável que a medicina não, E primeiro, há situações que Deus mata logo, mas há situações que Deus, ele moe a pessoa, sabe? Por causa das suas práticas erradas. E aqui está dizendo que o justo não é que ele deseja o mal do ímpio, mas o justo, ao ver tantas atrocidades e maldade, o justo ele ora, falando: Deus, faça justiça. Faça justiça. Então aqui está dizendo que quando o justo vê Deus agindo, o justo vai se alegrar e vai dizer: Deus é fiel, Deus é justo. A justiça da terra pode falhar, mas a do céu não. Deus ele não falha. Aquela pessoa que pratica maldade, ela pode escapar da justiça da terra, mas da justiça de Deus não. Ninguém foge do olho de Deus. Então, meus queridos, se alguém tem se levantado contra a sua vida, eu repito mais uma vez, ora por aquela pessoa, tá bom? Não vá colocar a tua mão, não. Quem sabe você que está me ouvindo tem aí, uns pensamentos pairados sobre a sua mente. Eu vou agir com a minha mão, eu vou fazer justiça com a minha mão. Não faça isso. Ora e espera Deus fazer justiça, porque Ele é justo. Nada vai escapar, não. Então ora, tá bom? Que Deus ele sabe o que fazer. Amém, meus queridos, que Deus abençoe. Um excelente dia na presença do Senhor. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.